Acorda, meu amigo! Fala, galera! Está começando mais um podcast do Acorda, meu amigo, com um super convidado que a gente se conheceu numa palestra do DLL. Delagilane. Eu acho 2018, que 18, talvez, ou olha 19, aí. E desde 2019. lá, uma admiração, né, Recíproca. pelo teu trabalho como headhunter, como atleta, né? E eu vou deixar Ricardo Hag aí se apresentar um pouco, falar um pouco do que ele faz, os seus desafios, tanto na parte do esporte quanto na parte de carreira dele. Fala um pouquinho, te apresenta um pouco aí, Hag. Boa. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Fiquei muito fã quando tu falou e muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui nesse estúdio maravilhoso. E, bom, me apresentar. Eu acho que eu divido a minha vida em 3 grandes pilares, né? O primeiro, a família. Então, eu sou marido da Manuela, pai da Pietra. A Pietra tem 4 anos. Aprendo com ela todos os dias e o dia que eu não convivo, eu sinto falta desse aprendizado e é impressionante, assim. Eu acho que a Manu se tornou mãe no dia que nasceu e tu sabe bem como é isso. E eu, a cada dia, me torno mais pai. É muito louco. É a vida de headhunter, né? Há 15 anos atrás eu comecei a recrutar pessoas. Eu comecei na área financeira, a minha carreira profissional na Gerdau, uma siderúrgica. Olha, não sabia disso. Não sabia? É verdade. Sou economista de formação, tenho um MBA em gestão empresarial. Meu sonho era dar aula de economia e trabalhar num banco. E eu estava muito nesse caminho. Fiz trainee da Gerdau, trabalhava em finanças na Gerdau. E aí fui fazer uma entrevista numa consultoria multinacional para uma vaga em finanças. Falei sobre os meus conhecimentos na área financeira. Acho que eu não fui bem na entrevista, porque o entrevistador me convidou para eu me tornar headhunter. Na época que ele fez essa provocação, eu juro que eu não entendi nada. Eu falei, cara, nunca entrevistei ninguém na minha vida. Ele falou, eu conheço de recrutamento, tu conhece de finanças. Então vem para cá recrutar para finanças, né? Então a minha carreira como headhunter começou especificamente na área financeira. Então, ao longo desses 15 anos, foram mais de 8.000 entrevistas e tu sabe como é isso, a gente aprende com cada pessoa, aprende coisas boas, aprende coisas que não é bom não fazer, né? E a terceira, eu acho, o grande pilar assim, da minha vida é o esporte, né? Eu me considero um esportista por vocação. Eu nasci com um problema nos pés, eu não poderia caminhar, não poderia fazer esporte. Meus pais descobriram um tratamento revolucionário em São Paulo. Fiquei engessado dos 6 meses até o meu primeiro tênis não ortopédico, eu tinha 6 anos de idade. Então acho que depois disso eu devo ter praticado esporte quase todos os dias da minha vida. Tirou atraso, né? Acho que sim, minha paixão ficou absoluta. E o automobilismo, uma paixão antiga, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu sou fã de carro, a caixinha de fósforo virava um carrinho, mas sempre um carro de corrida. Eu não sei porque era sempre um carro de corrida. Então ao longo desses 15 anos, são 15 anos recrutando e 20 anos praticando automobilismo, né? Então, a família, recrutamento e seleção e automobilismo são as 3 grandes facetas aí da minha vida. Pra quem quer te conhecer melhor e te seguir no Instagram, qual o teu arroba? @Hag34. O Hag é H, 2 As, G e o algarismo 34, número 13 e número 4. Boa. Você vai conferir umas fotos aí do automobilismo, fora de sério. E também curtiu o nosso podcast, compartilha, marca a gente, isso é super importante para que mais pessoas venham ter alcance a esse conteúdo tão importante, um convidado aí de peso realmente. Hag, o que um headhunter faz? Eu falei pra minha mãe, vou gravar com um amigo meu, ele é minha mãe, né? O que é um headhunter, né? Nem ela sabia o que é. Explica mais pra galera aí. Tu sabe que isso foi motivo de briga em casa, né? Porque quando eu passei no trainee da Gerdau, minha família falou assim, pronto, esse aqui tá encaminhado, passou no trainee de uma multinacional, maravilhoso. E aí quando eu cheguei em casa e falei, pedi demissão da Gerdau e vou me tornar headhunter, meus pais hoje sabem bem o que eu faço, mas eu acho que a minha avó faleceu sem entender direito o que era o trabalho do headhunter. Mas na verdade, assim, trazendo um pouco de contexto, né? O headhunter antigamente, ele era geralmente profissionais que se aposentavam, né? Executivos de grandes empresas que se aposentavam da função, mas que tinham um networking tremendo. E aí eles começavam a indicar seus amigos e eram remunerados por isso. Então a gente falava que os headhunters eram os cabeças cinzas, né? Grey hairs, era uma expressão do passado. E aí algumas multinacionais, uma delas eu trabalhei durante 15 anos, profissionalizou o mercado de recrutamento e seleção no Brasil. O que é isso? É contratar pessoas do mercado de atuação, eu de finanças, outros colegas de RH, outros de venda, outros engenheiros. Então, contratar pessoas das suas áreas de afinidade e transformar essas pessoas em recrutadores. Então, o headhunter ele é contratado pelas empresas para encontrar as pessoas que atendam
requisitos técnicos e comportamentais para uma vaga específica. Então, a tradução é caçador de cabeças, é mais ou menos o que a gente faz. Perfeito. E tu falou ali de competências técnicas e comportamentais. Quais as maiores necessidades que tu enxerga hoje no mercado, pensando que tem gente nos ouvindo que quer buscar um emprego melhor, trabalhar num alto escalão, né? Vagas Sim. mais importantes. O que tu enxerga de necessidade hoje no mercado? O mercado muda muito e mudou muito, assim, é muito dinâmico, né? Quando eu comecei há 15 anos atrás, o recrutamento ele era muito pautado nas habilidades técnicas, né? Porque a relação empregado-empregador na época ela era uma relação hierárquica, né? Eu trabalho porque eu preciso, tu é meu chefe, tu manda, eu faço. É um pouco a relação dos nossos pais no passado, né? Hoje em dia, com a minha filha, se eu falar, filha, faz isso porque eu tô mandando, ela vai dizer, o que é mandando, papai, né? Assim, nem conhece essa palavra. E o mercado de trabalho aconteceu a mesma coisa, assim. Então, tu sai de uma gestão hierarquizada, onde o funcionário obedece e o chefe manda, para um ambiente, e aí o requisito técnico era fundamental, porque tu teria que saber fazer as atividades, porque não se olhava para mais nada além disso. E muito no passado se falava separar, é preciso separar a vida pessoal da vida profissional e tal, e isso na prática não existe de forma alguma, né? E é bem interessante isso quando as pessoas me perguntam, Mi, qual é a tua especialidade, né? Teu nicho no coaching? Eu digo life business. Mas as pessoas, ou é life ou é business? Eu sou uma das poucas profissionais, acho que no Brasil, que trabalha os dois ao mesmo tempo. Porque quando eu pego um dono de uma empresa ou um gestor, que ele diz o seguinte, eu quero trabalhar numa multinacional e quero ir para os Estados Unidos. Daí eu falei, beleza, tu quer isso, mas tu já conversou com teu marido, com a tua esposa, se eles também querem isso? Eles me olham e dizem, não. Então tu tá buscando algo, se tu não organizar, se tu não planejar a tua vida, pensando no teu negócio, ou né, numa contratação ou mudança de trabalho, não vai dar certo. Em algum momento vai dar problema. E tu sabe, eu acho perfeita a tua abordagem e faz total sentido. Muitas vezes já aconteceu comigo, principalmente no início da minha carreira, quando eu estava recrutando um profissional que precisava se mudar, chegava no final do processo e falava, então, falei com a minha esposa e a gente decidiu. Aí eu perguntava, amigo, a gente está um mês em processo seletivo agora que tu foi falar com a tua esposa, cara. Então, hoje em dia, uma das perguntas que eu faço, quando eu pergunto sobre aspirações e pretensões profissionais, ele me conta o dele e aí eu pergunto, e o da família, né? Tá alinhado com isso, sim ou não? Então, eu acho que é perfeito o teu ponto. E aí, fazendo só esse deparo da evolução do mercado, hoje em dia, os requisitos técnicos, eles são importantes, mas substituíveis, porque hoje, tanto as empresas, hoje é muito sabido da nossa capacidade de aprendizagem, né? Então, hoje em dia, as empresas contratam muito mais capacidade de aprendizagem, soft skills, né, que são habilidades comportamentais, porque o técnico, a gente faz um curso, a gente escuta, vê um vídeo, lê um livro e a gente vai aprender, né? Então, o mercado saiu de um recrutamento técnico para um recrutamento comportamental. Desafio para o recrutador é que hoje em dia o recrutador tem que estar muito mais atento a como é que eu leio competências comportamentais, né? Recrutar alguém que conheça de tesouraria e fluxo de caixa, perguntas fáceis, né? Faz até uma provinha e a gente tá vai pronto. saber se é... E aí a gente vive uma era de inteligência artificial no recrutamento. Então toda essa parte é uma inserção de inteligência artificial no recrutamento. Então toda essa parte transacional, cara crachá, sabe ou não sabe, o robô vai fazer. E aí a sensibilidade de ler a cultura organizacional do teu cliente e identificar esse match com o candidato é o grande mérito do recrutador hoje. E tem pequenos empreendedores nos ouvindo, né? Quem tem empresas de médio, grande porte. Hoje eu vejo uma dificuldade em contratar. Se tu fosse dar uma dica para o pequeno e médio empreendedor de algumas perguntas, uma abordagem que tu pode fazer na hora de uma entrevista, que dica tu diria? É maravilhoso esse teu ponto, assim, porque se a gente olha, tem dois tipos de empresas, né? Tem empresas que já lidaram com o recrutamento profissional e empresas que não lidaram com o recrutamento profissional. Quando tu é um pequeno empreendedor ou um negócio menor, tu acaba contratando muito por indicação, né? E aí quando tu conversa com uma consultoria, essa consultoria coloca lá um fee de recrutamento, uma taxa para recrutar, isso vai te parecer caro no curto prazo. Mas na verdade, caro é contratar a pessoa errada, né? Então, tudo é uma questão de referência. Então, se o pequeno empreendedor ele puder ter certeza de que está recrutando a pessoa certa, fugir um pouco do ciclo de indicações, mas principalmente tem empreendedores que são pequenos, mas que levam gente muito a sério.
Se tu tem na tua mentalidade, independente se tu é pequeno ou grande, que as pessoas fazem a diferença, aí tu vai investir num recrutamento, não necessariamente contratar uma consultoria, mas tu vai levar a sério o processo seletivo. Porque no fim do dia, em tudo que a gente faz, nós somos tão bons quanto as pessoas que trabalham com a gente. É simples assim. Então, é natural ver o dono contratando pessoas e vendo essas pessoas como custo. Isso está errado. O dono tem que olhar as pessoas como investimento. Eu vou pagar R$2.000 de salário para essa pessoa porque é o que eu posso. Mas será que 2.000 é pouco ou 10.000 é muito? Depende do retorno que tu vai ter. E é engraçado, porque eu atendo um empreendedor que eu questionei ele o salário que ele pagava para um supervisor. Eu falei assim para ele, olha, eu ia ter vergonha de cobrar o supervisor por esse salário que tu tá cobrando. Então, às vezes, é bem isso que tu falou, ó, como é bom trazer as pessoas e tu aprender, né? Cara, é contratar a pessoa errada. E segundo ponto, as pessoas são investimento. Sem dúvida. Então, quanto mais tu investe, mais tu tem um retorno para tua empresa. Exatamente. E tu sabe um paralelo que eu fiz, assim, eu vivi isso na pele, vivo isso na pele, não só na minha consultoria atualmente, como no automobilismo. Eu sempre falo, o único mérito que eu tive no automobilismo em 20 anos foi ter tido, no início, a sorte e depois a habilidade de escolher as pessoas ótimas para trabalhar comigo. Eu sempre falo isso, meu único mérito no automobilismo, no esporte em 20 anos. Se um dia eu for escrever um livro, o que eu fiz de bom, meu livro vai ter uma página. Porque eu acredito demais nisso. Mas é um processo, sabe, porque o empreendedor precisa ter amostras de sucesso para começar a acreditar nisso, entende? Então ele tem um supervisor que ele paga pouco e cobra muito. E ele tem um supervisor que ele cobra muito e paga muito. Se ele não tiver uma experiência de sucesso, é difícil de mudar esse mindset. Então, quando a gente vai recrutar para uma empresa que é a primeira vez que contrata uma consultoria especializada, chega a dar um frio na espinha, assim, porque eu tenho consciência da minha... Responsabilidade, né? Total, quer dizer, eu posso mudar a vida desse empreendedor nos próximos 10 anos. Ou traumatizar, né? Ou traumatizar, exato. Então, e muitas vezes a gente como consultor, né, eu falei no início da minha fala, assim, eu já entrevistei mais de 8.000 pessoas, eu tenho um conhecimento em finanças e RH muito forte, são das áreas de maior expertise. Quando o cliente vai contratar a consultoria pela primeira vez, muitas vezes a gente se envolve no desenho do perfil, né? Um supervisor, tá? O que ele faz, quais são as características que ele precisa ter, em que empresas a gente pode encontrar esse profissional. Então a gente se certifica. E a gente vê uma necessidade, não sei se na grande empresa também é assim, porque hoje o meu público é o pequeno e médio. Uhum. Eu não atendo uma grande empresa, a não ser uma palestra para Dell, Quero, empresas grandes assim. Uhum. Mas eu chego pro gestor e eu digo, o que essa pessoa vai fazer? Não sei ainda. Ele já quer contratar hoje e ele não tem a clareza do que aquele profissional vai fazer. Aí eu pergunto para ele, que habilidades comportamentais ele tem que ter? Organização, comunicação, persuasão, de liderança. Não, ele tem que ser líder, tá? Liderança dentro da liderança tem aquelas subdivisões. Total. Então a gente vê a falta de clareza do pequeno e médio empreendedor, eu vejo. Às vezes, quando vai contratar, ele nem sabe o que ele espera do profissional. Sim. E aí fica difícil, né? O que é se dedicar na contratação? Eu acho que é entender o que tu espera. Sim. Eu sempre digo que o maior erro da comunicação é achar que ela aconteceu. Sim. Então, eu acho que eu disse, eu acho que tu entendeu. Sim. E vamos lá, negócio fechado, começa a trabalhar na empresa. A pessoa ficou um mês ali, tu pagando um alto salário, e tu não tem nenhum indicador para cobrar, tu não dá um feedback, tu não faz uma avaliação, e daí tu diz assim, ó. E aí depois bota a culpa no... Eu diria pro empreendedor, e na grande empresa acontece, viu? Não é que a pequena empresa é deficitária nessas competências e a grande é superavitária. Não existe isso, na verdade. Tem empresas e empresas. Eu tenho clientes pequenos que são maravilhosos, assim, que eu aprendo muito com eles no quesito de contratação, atração e desenvolvimento. Assim como eu tenho clientes grandes que passam por esse desafio também. Mas a dica que eu diria para todo mundo que quer contratar seja coerente. E para tu ser coerente, tu tem que ter padrão de mercado, tu tem que ter amostras, né? Então, o que é ser coerente? Se eu vou pagar uma remuneração pequena, eu tenho que esperar ou ter uma expectativa do que esse profissional vai me entregar compatível com a senioridade dele. Então,
Às vezes a remuneração é de um profissional em início de carreira, mas eu quero alguém experiente. Pô, faltou coerência nesse negócio, alguma coisa vai dar errado. Olha como eu tô aprendendo, tô anotando aqui tudo. A gente aprende juntos. E um outro ponto pro outro lado, né? A gente está falando do pequeno empreendedor, mas às vezes existe aquele cenário idealizado, né? De que eu quero aqui na minha empresa um agente de mudança, um diretor, eu vou pagar um salário altíssimo, eu quero o melhor do mercado. E aí faz um processo seletivo, vou contratar consultoria para fazer um processo seletivo maravilhoso e tal, beleza. Chegou o profissional, primeiro dia. O profissional faz um diagnóstico e fala, cara, eu acho que a gente tem que ir por ali. Aí o gestor corta. Ah, não, sempre foi assim, não mexe lá. Então tu tem que ser coerente também no que tu espera. Porque perfil desejado versus perfil encontrado pode ter uma dicotomia, um distanciamento muito grande. E é mais comum do que se imagina. Principalmente empresas familiares em processo de profissionalização. Nossa, isso é muito sensível, porque mexe nos valores da família, na história da família, na crença da família, né? Isso é bem engraçado, porque eu tô atendendo uma empresa que ela tá pensando se ela abre para investidor. Tu precisa de um investimento, às vezes, para crescer. Sim. Então eu consigo entregar até aqui, eu tenho um fluxo de caixa até aqui, para mim, para outro nível, eu preciso de grana. Eu não tenho essa grana. Então eu abro para o investidor comprar uma parte, eu fazer girar e chegar mais rápido no meu objetivo. Então o objetivo que eles têm é para 5 anos. Se entrar um investidor, eles chegam em 2. E aí vem aquilo assim, mas daí eu tenho que me organizar mais, eu vou ter que apresentar alguma coisa, que a gente vê muito nas empresas familiares, né? Sim. Chega alguém querendo estruturar, organizar, e a gente vê aquela gestão intuitiva, ou amadorismo, né? Sim. Amadora, que funciona, não estou dizendo que não funciona. Muitas empresas a gente vê, eu entro para a empresa e digo, meu Deus, vocês viveram 25 anos assim, 25 anos com resultado. Tu fica apavorado. Mas é que, claro, e é muito tangível assim, mas é que o empreendedor, ele tem o histórico, né, o da família, ele viveu tudo, ele conhece cada centímetro da operação e ele tem um feeling muito desenvolvido. Então ele entra no parque fabril dele e ele escuta um barulho que ele já sabe qual é a máquina, qual é o rolamento que está com problema e ele vai lá e soluciona. A hora que tu traz uma gestão profissionalizada, tu não tem o compromisso com o histórico e tu não tem esse feeling desenvolvido por experiência local, né? Tu tem ferramenta executiva que vai ser aplicada para trazer transformação. Então o gestor tem que ter um nível de desapego grande, assim. Então a dica que eu daria nesse caso é ser coerente, porque não tem certo e nem errado, nota? Coerência. Ele pode simplesmente... Um equilíbrio também, né? Porque ele linkar os dois, às vezes a pessoa vem, não tem a realidade, também não vai funcionar, né? E também o perfil do investidor, porque tu pode ter... Dinheiro é dinheiro, né? Quer dizer, dinheiro, cash é cash. Agora, cada investidor tem o seu perfil. Então, talvez para esse profissional que busca um investidor, buscar um investidor ou um fundo que compartilhe dos valores dele, né? Que vá tornar esse processo de transformação agradável e não traumático, né? Isso é bem interessante quando tu falou de valores. Eu faço uma sessão de valores lá no escritório, que é onde a gente mapeia os valores do profissional e eu pego muita gente, quero trocar de empresa, quero sair dessa empresa. E aí tu vai olhar os valores da pessoa, é totalmente diferente dos valores da empresa que ela tá. E aí gera conflito. Total. A pessoa quebra uma expectativa. Tu chega e aquilo acontece uma quebra. Então, tu acaba te chateando ao longo do momento e tu acaba pensando em uma nova contratação, né? Mudar de empresa. Então, como que é isso também dentro da tua parte? Vocês identificam isso, o perfil da pessoa com o perfil? Tu tem uma empresa que é super... cobra por meta, não tem horário, é pressão o dia todo, a gente vê com a questão da internet hoje, pós-pandemia, tenho pessoas que eu atendo, diretores, assim, gerentes de multinacional, que às vezes é 11 da noite, eu tô tendo que fazer uma reunião e não fazer a reunião. Sim. Tu não tem mais a desculpa de, eu não tô na empresa. Hoje em dia mandou o link do Google Meet ali e segue o baile, me apresenta. Como que é isso dentro da contratação? Esse é um ponto fantástico porque pouca gente olha para isso, né? E cada empresa tem a sua cultura organizacional. Então não existe profissional bom e profissional ruim. Existe profissional certo para a empresa certa. Mas aí, como é que tu faz essa leitura se o profissional não está atento a isso? Se o profissional é um profissional que investiu no seu autoconhecimento e ele fez algumas sessões de coach, leu, faz terapia, é um profissional que olha para si e tem consciência de quem é e o que busca, 90% do caminho é resolvido. Então minha dica assim, cara, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de reclamar da tua empresa,
antes de querer mudar de empresa, antes de sonhar em trabalhar no Google, descobre quem tu é, para começar a conversa. Mas partindo do pressuposto que o profissional não descobriu quem ele é e ele está na minha sala de entrevista, aí eu preciso descobrir quem ele é, muitas vezes sem contar para ele. Porque às vezes, quando eu vejo um profissional que, por exemplo, usando um estereótipo, né? O profissional é super ligado no 320 volts, assim, o cara não consegue parar quieto, assim, é um nível de realização, meritocracia, o cara é um foguetão. E ele está aplicando para uma posição de uma empresa mais calma, tranquila, de um horizonte mais longo, porque ele quer qualidade de vida. Mas é ilusão dele achar que na calmaria ele vai ter mais qualidade de vida. Então, sem contar para ele, porque se eu disser isso para ele, talvez ele fique chateado comigo, eu tenho que pilotar essas coisas. Então, em sala de entrevista, a gente investiga muito, muito isso. Quando eu vou fazer a reunião com o cliente, eu aprofundo demais essas questões culturais. Quem somos, para onde vamos, eu acho que é super importante, e o perfil do gestor. Porque tem a cultura da empresa, mais o perfil do gestor, mais o horizonte do projeto. A soma de tudo isso vai me dar condições de fazer um recrutamento assertivo. Então, quando o profissional chega numa conversa comigo sendo proprietário de quem ele é, nossa, a vida é muito mais fácil e essa pessoa vai ter muito mais facilidade de sucesso, assim, garantido. Fica a dica aí. Fica a dica. Outra coisa que tu falou, uma grande empresa, tô falando de grandes empresas fazendo um viés contra um pequeno e médio empreendedor, né? Tu falou uma coisa bem importante, quem somos e para onde vamos. Eu vejo que o empreendedor, ele vai chamar alguém para contratar, ele não sabe nem o que ele quer para a empresa pro ano que vem. Sim. Então, tu quer trabalhar aqui, tá, e ano que vem, quais os planos? Tamo aí. Então, é bem importante você que é empreendedor, você precisa saber, a sua empresa vai para onde? Qual é a missão, né? Quais os valores, qual a cultura organizacional. Hoje eu trabalho bastante, tenho focado bastante nisso, leio sobre isso, estudo sobre isso, que é a cultura organizacional. E as pessoas, o que é isso? Né? E é bem engraçado isso que tu falou. Eu sempre fui agitada a 220 por hora. Ah, vá. Hoje estou mais calma, né? Consigo até sentar aqui para gravar um podcast. E eu lembro... quando eu decidi fazer minha transição de carreira, eu era personal trainer e eu tinha uma clareza, em 5 anos eu vou ser mãe, eu vou trabalhar X horas por dia e ganhar X mil reais. A Kek tá aqui, a gente gravou um vídeo há 5 anos atrás onde eu falei exatamente isso. Nossa. Né? Eu botei fila de espera para atender. E hoje eu só tenho vaga para junho, para quem quiser fazer processo de coach comigo, tem fila de espera. Que legal. Mas eu tinha essa clareza do que eu queria. Só que quando eu engravidei, cheguei nas minhas metas, isso lá em 2016, quando eu cheguei na minha meta 2021, que eu acordo 9 da manhã em casa, grávida, eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Porque a minha cultura sempre foi nos 3 anos que passou, os primeiros 3 anos da minha empresa, eu trabalhava 15 horas por dia. Eu era personal ainda, eu era coach, eu era estudante, era uma loucura. Então eu vim muito tempo num ritmo de trabalho muito grande, que quando a médica falou, tu tá grávida, tu tem diabetes, puxa o freio. Sim. Dorme 8 horas por dia, não pula a refeição, mede a glicose. Eu tomei um susto. Eu acordava de manhã e dizia, o que eu tenho que fazer? Não, tu só trabalha uma. Meu Deus, tem alguma coisa. Foi bem difícil no início, mas depois eu me acostumei. Mas a gente chegou aqui pra gravar e eu digo, como é que tá? Aquela correria, mas é bom, né? Porque a nossa cultura é isso. Eu gosto de um desafio, eu gosto de... vou lançar o podcast, E na contratação também precisa ter isso, né? Totalmente, mas tu sabe por que tu gosta do agito? Porque tu sabe onde tu tá indo. É só por isso. Teu treino no Ironman, cara, é uma rotina absurda. Se tu não tivesse data e hora pra ir lá pagar teus pecados, assim, ia ficar muito mais difícil de acordar às 5 da manhã pra fazer algum tipo de treino, né? Então saber pra onde vai é o começo da conversa. E se tu tiver na tua empresa funcionários que não te questionam para onde vocês estão indo, tu tá com as pessoas erradas. E saber onde está indo, a gente fala muito hoje de propósito, né? Hoje em dia a relação não é mais o empregador contrata e o funcionário entrega e obedece. Não existe mais isso. O empregador escolhe aonde vai trabalhar e quanto quer ganhar. E o maior elemento de retenção das pessoas não é dinheiro, não é benefício na prática. Pode até parecer no curto prazo, mas não é. O maior elemento de retenção das pessoas é propósito e engajamento. E quando tu cria propósito e engajamento é quando tu sabe aonde tu tá indo e tu quer chegar lá para ver isso acontecer. E aí tu faz parte de um projeto maior. Então se o empreendedor não tem clareza, ou o empresário, ou o executivo não tem clareza para onde ele tá indo, fica muito mais difícil. Que legal, que legal. Baita aula aqui, eu já tô
cheio, anotando vários pontos aqui. Não, mas tu sabe que falar sobre isso, assim, parece fácil, né? Mas eu tô falando sobre isso e pensando na minha vida, né? E eu faço esse exercício todo ano, no mínimo 2 vezes por ano eu penso. Onde eu quero ir como pai? Onde eu quero ir como marido? Onde eu quero ir como headhunter? Como piloto de automobilismo? E aí eu traço minhas metas, assim como tu fez, e eu vou executando. E eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que me obrigam a fazer isso. A minha própria esposa, quando eu falo como marido ou como pai, ela é muito parceira e ela é super inteligente. Ela fala, ô querido, vem cá que não tá conversando Volte com o duas casas. Volte 2 casas que tá desalinhado. E a mesma coisa no automobilismo, a mesma coisa na Wide, que é a minha consultoria. Eu me cerco de pessoas que, se eu não estiver preocupado para onde eu tô indo, eu sei que elas estão, sabe? E a gente vai um puxando o outro e aí a coisa fica mais fácil. Tem um empreendedor nos ouvindo, gostou da tua fala, de todo o conteúdo que tu trouxe. Ele pode te chamar para talvez tu auxiliar numa contratação na empresa dele. Fala um pouquinho mais aí. Claro que sim. Eu trabalhei 15 anos numa multinacional. Chegou uma hora, eu fiz parte do board da empresa no Brasil. Chegou uma hora que eu humildemente me dei conta que eu estava mais atrapalhando do que ajudando. Fim de ciclo. Ficou muito claro para mim. Decidi seguir carreira solo. Abri a Wide, que é uma consultoria boutique, junto com outros 3 sócios. Então hoje a gente tem uma agenda super focada naquilo que a gente acredita, que é trazer as pessoas certas para as empresas certas. A Wide, em 1 ano e meio, já movimentou, a nossa média, a gente movimenta um executivo a cada 3 dias. Nossa. Eu não tinha essa métrica, a gente olhou recentemente e foi muito legal saber disso, porque a gente tem consciência de que a gente muda a vida da pessoa, muda a vida da família da pessoa, traz muito impacto para a empresa. Me arrepiei aqui. Muitas vezes. Então é um trabalho que deixa muito legado. Então, assim, quem tiver curiosidade e quiser conversar sobre, me procura. Eu vou ter o maior prazer do mundo e não precisa contratar a nossa empresa para conversar sobre, é um aprendizado duplo. Então, dúvidas sobre recrutamento, sobre caminhos a seguir no recrutamento, 1000% à disposição, adoro fazer isso. Mas, show de bola. Aqui uma pergunta, eu compartilhei com algumas pessoas que eu ia te chamar aqui e algumas pessoas já fizeram algumas perguntas. Vou trazer aqui. Como desenvolver liderança para chegar numa empresa multinacional? Como é que vocês identificam isso através de uma entrevista dentro desse período de acompanhamento do Headhunter até tu chegar numa grande empresa, numa multinacional, ou nem sempre uma multinacional, mas uma empresa grande, ou dentro daquele teu perfil, né? Às vezes não é uma empresa grande, mas ela se encaixa dentro do teu perfil. Perfeito. Assim como você é empreendedor, talvez eu chamar o Hag lá para fazer um trabalho. Perfeito. Eu quero me encaixar dentro desse perfil. Como identificar, como desenvolver essa liderança? É um movimento de protagonismo muito forte, né? E eu acho que tu matou a charada, assim, porque não tem a empresa grande ou pequena, o que é melhor, o que é pior. E pra gente ver, fica ainda mais confuso hoje em dia, porque eu vejo funcionário público concursado com um super salário pedindo exoneração para trabalhar no mercado de investimentos, assim, sabe? Começar do zero. Eu tô atendendo um agora, nesse momento. Faz 7 meses que ele falou, não aguento mais. Nada contra quem é concursado, mas eu preciso de desafio. E tem um estudo de um psicólogo americano que ele fala, quando tu tem competência e não tem desafio nenhum, quando tu tem competência e não tem desafio, tu entra numa zona de tédio, né? Sim. Meu Deus, de novo. E aí tá acontecendo esse movimento do mercado, né? Tu vê isso, há 10 anos atrás era inconcebível. Nem o pai nem a mãe deixavam acontecer um negócio desses, porque trocar a estabilidade pelo incerto. Então, hoje em dia, eu volto para a questão do autoconhecimento, assim, descobre quem tu é e que tipo de empresa faz sentido para ti. Porque hoje a gente vê pessoas se movimentando para fintechs ou para empresas de tecnologia ou para empresas startups que não tem salário. Qual que é o teu salário? Tu vai ganhar quanto? Eu vou ganhar nada, eu vou ganhar 1% sobre o potencial de venda da empresa daqui a 10 anos. Caraca, isso pode ser muito dinheiro ou pode ser nenhum dinheiro, né? E na maioria das vezes é nenhum dinheiro, mas existe propósito, existe vontade. Então eu volto no ponto do autoconhecimento. E aí, depois disso, é protagonismo, né? É não terceirizar as coisas. Eu apliquei no site, mas ninguém me chamou. Pô, mas tu vai te contentar com isso? Vai atrás, descobre quem trabalha nessa empresa hoje em dia com rede social, LinkedIn, descobre um funcionário que trabalha numa área que tu tem vontade de trabalhar, te aproxima dele, conversa com ele, até para ter certeza se esse teu sonho de carreira é de fato verdadeiro.
E eu me lembrei agora de uma situação do Google, né? Eu tive uma reunião com um dos executivos do Google algum tempo atrás, eu falei, cara, deve ser maravilhoso recrutar para o Google, né? Porque todo mundo quer trabalhar no Google. E ele me disse assim, Hag, é uma droga? Porque as pessoas não conhecem o Google. As pessoas sonham com uma marca, mas não necessariamente o sonho que a pessoa tem é o que é a nossa realidade. Então, hoje em dia, mais me atrapalha... Expectativa e realidade são coisas totalmente diferentes. Né? Exato. Hoje em dia, mais atrapalha do que ajuda. Resposta certa é, quer trabalhar no Google? Não sei. Preciso conhecer antes. Parece uma boa ideia, mas eu preciso verificar. Né? Entendi. Sobre essas questões de soft skills, né? Então, a gente vê que está super em altas, cursos sobre isso, livros sobre isso. Eu tenho uma pós em inteligência emocional nas organizações. E, para mim, foi um divisor de águas. Essa parte do autoconhecimento, essa parte da autopercepção é bem importante. Como é para vocês identificar e como que a empresa ela traz isso para vocês? A gente precisa de um profissional, porque às vezes, que nem tu falou, tu contrata pelo técnico, tu acaba demitindo pelo comportamento. Sim. É muito situacional. Essa é a complexidade do negócio, né? Porque cada empresa tem um jeitão e cada projeto tem um jeitão. Vou te dar um exemplo. Se tem uma empresa, um gerente de novos negócios, para uma empresa que é muito idealizadora, mas pouco realizadora. Né? Então eles querem um cara inovativo, mas que ao mesmo tempo tenha resiliência, porque muitas das ideias dele não vão ser implementadas. Então eu procuro em sala de entrevista encontrar elementos de resiliência na história dele. Situações que, por exemplo, esse profissional poderia me dizer, falou, cara, eu fiz um trabalho durante 6 meses de um projeto fantástico que ia mudar a vida da empresa, e a empresa não colocou em prática, eu tô pé da vida, vou sair. Falei, ok, tu não é o cara para essa vaga. Já entendi, mas não tem certo e nem errado. Agora, o que acontece, e tem uma coisa que me deixa maluco, às vezes alguns profissionais me perguntam assim, Hag, alguma dica para mim na entrevista? Fala, sim, eu tenho. Seja, pelo amor de Deus, tu mesmo. Fala absolutamente tudo que tu quiser falar e seja tu mesmo, porque se a empresa gostar de ti por isso, vai dar certo. Agora, se tu tentar performar alguma coisa que de fato tu não é, no médio prazo ou até no curto prazo, vai ter desencaixe. E aí não vai dar certo. E é bem engraçado, desde a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se veste. Eu era personal trainer. Então, eu tinha 2 calças jeans. Quando eu recém casei, o meu marido chegou um dia e falou assim, pelo amor de Deus, compra calça jeans. Eu não te aguento mais. Toda vez que a gente sai no sábado, é uma no domingo, a outra... Mas não precisa mais, eu só uso 2. Uma sábado e um domingo. Eu precisava de uma, na verdade. Tenho 2 já. E eu nunca fui de usar roupas, sei lá, blazer, essas coisas assim. E eu lembro que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu falei, meu Deus, e a minha mãe, vai ter que usar agora salto alto e blazer, né? E eu falei, mas não é o meu estilo. Então, tô aqui de tênis, né? Normalmente eu uso All-Star, camisa. É claro que tem algumas situações que eu tenho que me vestir de forma diferente, mas no meu dia a dia tu vai me ver sempre 80% de tênis. Então, isso é importante a gente também... O autoconhecimento. Sem dúvida. Eu quero trabalhar numa empresa, mas para mim trabalhar naquela empresa eu vou ter que usar salto 15 todos os dias. Nem me viu. Mas tu sabe que isso também vem mudando muito, né? Se a gente olhar hoje a pandemia, nossos avós falavam que tudo tem um lado positivo, né? Não dá para dizer que a pandemia foi positiva, lógico que não, mas deixou alguns legados importantes, né? Então, o trabalho remoto, que é um tema super... Era um tema, muitas empresas tinham preconceito com o trabalho remoto, se viram obrigadas a colocar em prática e viram que funcionou, desculpa. Então, hoje em dia, os profissionais preferem também o trabalho remoto. E a hora que tu entra num regime de um pouco mais de informalidade, as questões de vestimentas também mudam, né? Então, se tu olhar hoje, eu usei terno e gravata, mas de aprender a fazer nó em gravata bonitinho durante muitos anos. Hoje eu vejo alguém de terno e gravata na rua, eu sinto um pouco de pena, assim, porque é quente, sabe? Eu falo, puxa, coitado, né? 38 graus. Tá sofrendo ali, né? Mas as coisas mudaram nesse sentido. Mas, de fato, assim, tem empresas que são mais tradicionais e tem razões para isso, e tem empresas que são mais informais. E aí... volta de novo a importância do autoconhecimento. Exato, né? Porque não tem certo e nem errado. Usar terno é certo ou errado? Sei lá, eu acho que não tem nenhum nem outro, depende da situação, depende da circunstância. Eu acho que pode ser certo. Se for da circunstância errada, quer dizer, vou jogar bola de terno, não, tá errado. Não, vou fazer uma reunião mais formal de terno, tá certo. Então é circunstancial, né? E com a pandemia tu vê bastante profissionais que foram pro remoto,
se adaptaram e agora a empresa, bem recente isso, né? A empresa está voltando para o presencial, agora híbrido, mas a gente vê empresas voltando 100% para o presencial e o candidato ou o profissional dizendo assim, não quero, eu quero um sistema híbrido, ou eu quero uma vaga remota. Muito, muito. Esse tem sido um grande desafio, né? Quando eu olho, por exemplo, a gente atua no Brasil inteiro, né? São Paulo já era um mercado mais virtual porque a cidade colapsou, né? Então, tu vai fazer uma volta na quadra, é 1 hora de trânsito, né? Não é que nem Canoas aqui onde a gente tá, né? Aqui é mais tranquilo. Às vezes, né? Porque Tabaí e Canoas, a BR-116 aqui é meio puxada às vezes. Mas então São Paulo já era uma cidade colapsada, então o trabalho híbrido em São Paulo já era dia a dia. Então mudar para o remoto foi um pouco mais fácil. E hoje em dia, os profissionais priorizam o trabalho remoto. Porque com o trabalho remoto veio a possibilidade, falando de São Paulo especificamente, o profissional não precisa morar mais na Vila Olímpia, ele mora no interior de São Paulo. Em vez de morar num apartamento pequeno, apertado, com super trânsito, ele mora numa casa belíssima, num condomínio fechado e tem uma super qualidade de vida. Mora lá em Atibaia, tranquilo. Exato. E aí ele faz uma reunião e vai dar um beijo no filho. Sabe? Qual que é o preço disso? Aí ele volta, faz outra reunião, a produtividade dele é até maior e ele sabe disso, né? E ao mesmo tempo a família fica mais feliz. Isso é um desafio para algumas empresas que têm uma mentalidade um pouco mais tradicional, que hoje em dia falam, tem que ser presencial. Essa empresa acaba acessando, talvez não o melhor profissional, e sim o profissional que topa ir presencial. Aceita essa condição, né? Exato. E tem profissões que não aceitam mais tecnologia. Eu quero contratar um programador Java, um Scrum Master para trabalhar aqui presencial na minha empresa de segunda a sexta, das 8 às 18. Esquece, cara. Não vai achar. Porque os caras não querem. Porque é um mercado que tem mais oportunidade do que gente qualificada. Então os caras escolhem onde querem trabalhar. Então o mercado mudou drasticamente nesse sentido. Perfeito. E outra pergunta que eu tenho, aí é curiosidade minha, não sei se tu vai... Manda, lógico. Eu vejo uma dificuldade do pequeno e médio empreendedor trazendo, porque é a realidade que eu atendo, tu contratou o profissional, né? Tu já tem uma cultura organizacional. E normalmente quando a pessoa me contrata, ela já está num processo de mudança dentro da sua empresa. Ou seja, eu contratei um profissional e ele está lá 1 ano, eu nunca sentei e fiz um one-on-one com ele. Como é que tu está achando? O que tu acha da empresa? Quando tu faz essa reunião com a empresa, né, que está buscando um profissional, eles chegam a te passar isso, a gente faz uma avaliação do profissional a cada quanto tempo, até porque eles te contrataram para te fazer uma seleção. Como que funciona o acompanhamento após essa contratação, né? Não da tua empresa, mas também da empresa. Vocês chegam a conversar sobre isso para ter aquele alinhamento de expectativa, né? Você está trazendo ótimos pontos. Porque se tu olhar assim, grandes líderes empresariais se destacam por cuidar bem de gente. Se tu te importa com as pessoas, tu vai querer saber se teu novo empregado está indo bem ou não, se ele está feliz ou se ele não está feliz. Eu me lembro muito bem, assim, eu passei no trainee da Gerdau em 2002, 2003 na verdade, e eu vindo de um voo para São Paulo, Porto Alegre, eu encontrei o Jorge Gerdau e o Johan Peter no avião. Logicamente, ele não teria nem como saber quem eu era, mas eu fiz questão de me apresentar. Eu falei, Dr. Jorge, com licença, desculpa atrapalhar, mas eu sou Ricardo, trabalho no banco da Gerdau, passei no trainee agora e posso dizer para o senhor que eu não poderia estar mais feliz do que eu estou. E parabéns. E aí, enfim, demonstrei um pouco da minha satisfação. Passou, sei lá, 3 meses no meu programa de integração, eu fiz uma reunião dos trainees com o Dr. Jorge Gerdau. Foi um dia fantástico pra gente. E na minha leitura eu não tinha a menor expectativa dele lembrar de mim, porque imagine o cara... É só mais um, né? Na época, sei lá, a Gerdau tinha, 40 mil funcionários, enfim, o cara presidente da empresa. E aí apresentando, éramos 32 trainees. E ele veio apertando a mão de um a um e chegou pra mim e falou, prazer te rever, Ricardo. Eu falei, caraca, meu... Cara, chega a me arrepiar isso. É tão simples, mas o que esse mega executivo me sinalizou? Ele falou, cara, esse é um cara que se importa com gente, ele tem um olhar pra gente, pra pessoa. Então, se tu tem um olhar pra gente, se tu te importa com pessoas, tu vai fazer isso de forma natural e provavelmente tu vai ser um líder inspirador. Agora, se o teu interesse por pessoas não for tão assim genuíno, assim, e tu tiver mais interessado no resultado do que na pessoa, e cuidado que o resultado é consequência, né? Enfim... aí
eu te recomendaria colocar um processo, né, de acompanhamento, não só dos novos funcionários, mas também dos funcionários mais antigos. Pô, fulano está aqui há 20 anos. Cara, não preciso falar com ele? Não, pelo amor de Deus, fala com ele. Sabe, esse cara pode ter inputs importantes para trazer para ti, toda pessoa quer se sentir querida e valorizada. Então, se tu tem um genuíno interesse, vai ser automático. Se tu não tem, estabelece um processo. E esse processo, ele pode ser um processo até mais estruturado com a própria área de recursos humanos. Porque atrair é uma coisa, reter e desenvolver é outra completamente diferente. E tem empresários que pensam assim, pô, mas eu vou treinar os meus funcionários e depois eles vão embora. Tá, mas tem um ditado que fala sobre isso, né? E se tu não treinar os teus funcionários e eles ficarem, é pior, né? Então, eles não vão entregar, né? Exato, então capacita teus funcionários, garante que eles tenham a visão alinhada com a tua e que tu tem segurança de onde tu tá indo e engaja as pessoas, desenvolve as pessoas, que tu vai ter uma equipe vencedora para sempre. Eu tô tendo uma empresa que a gente começou fazendo essa clareza do dono, missão, visão, valores, aonde ele quer a empresa dele em 5 anos. Ano passado a gente fez todo o trabalho com ele e com quem estava em cima. E agora a gente trouxe esse trabalho para quem está abaixo. Então, uma vez na semana, eu chego na empresa, eu passo 1h30, 2 horas e eu tô lá disponível. Quem precisa de autoconhecimento, quem precisa entender mais sobre si, sobre o seu comportamento, a gente está lá para desenvolver. E a gente tem que ter paciência. Sim. Hag, porque às vezes o profissional diz, vou começar a fazer isso. Aí tu vê um mês que tu perdeu um tempo, que tempo é algo que é dinheiro, precioso, e tu te questiona assim, pô, não mudou nada no resultado. Aí no próximo mês tu fez, não mudou nada no resultado. Mas daqui a 6 meses, 7 meses, tu vai ter um ambiente muito melhor, uma mudança de cultura e aí o resultado vai vir. Então eu vejo que às vezes o pequeno e médio empreendedor ele não tem a paciência. Sim. De se permanece constante, que nem o Iron. Treina 11 meses constante. A gente quer fazer uma ação, eu quero trazer uma palestra motivacional e que os funcionários entreguem um resultado fundamental a partir de agora. Mas é consistência, né? E esse é o grande desafio para tudo na vida, se a gente for pensar bem, né? Quer dizer, pô, fui na academia a semana inteira, cara, não mudou nada. Não mudou. Mas não mudou ainda, né? Não mudou ainda, mas faz isso durante 2 anos, tu vai ver que vai mudar muito e talvez tu nem te dê conta da mensagem. Só que a grande armadilha é tu ter uma visão de equilíbrio dos prazeres de curto prazo com os prazeres de longo prazo. A academia, o treino é um pouco disso, né? Quer dizer, tu te sacrifica no treinamento de um Iron para depois que terminar a prova tu ter aquele sentimento que só tu e quem fez Ironman conhece. E é uma meta que eu tenho uma vez na vida, quero fazer antes dos 50. Olha aí, hein? Quero, admiro muito. A gente tá aqui na câmera, né? A gente tá formando futuros Ironmans. Teve um que vai fazer agora e a gente já intimidou o Luiz, que estava do lado da entrevista. Agora tem mais uma. Vou criar uma listinha aqui, ó. Cria. Mas tu sabe qual que é o meu problema com relação ao Ironman? Porque eu pratiquei triatlon durante 4 anos. Eu vi um TBT teu, tu saindo da natação. Só que eu fiz short e olímpico. Então eu tenho consciência do absurdo que é um Ironman. Esse é ponto negativo para mim, entendeu? Então, uma hora que é um ponto de desafio. Mas quando tu olha pro empreendedor, voltando para a questão da consistência, assim, é um processo longo e infinito. Esse que é o pepino, entendeu? Porque não tem fim. É uma questão de cultura, é um way of life, é um estilo de vida. Eu quero ser um gestor inspirador e desenvolvedor de pessoas e ter orgulho de formar grandes lideranças para sempre, porque isso não vai ter fim. Então, e aí eu questiono às vezes, né? Por exemplo, eu vou dar uma palestra semana que vem e a primeira pergunta que eu fiz para esse cliente foi: qual que é o objetivo dessa palestra, né? Assim, em que tijolinho dessa parede inteira essa fala está inserida para eu garantir que a gente vai ter o máximo de sucesso. E me deixou muito feliz porque ficou muito claro para mim que nessa palestra específica não é um espasmo. Né? Porque uma coisa é um espasmo motivacional, né? Um palestrante, um happy hour, felizes da vida, mas segunda-feira voltamos para a estaca zero, sabe? Então, se essa trilha de desenvolvimento ela faz parte de um propósito claro, né? E de um programa claro. Um processo, né? Que nem a gente falou, um processo específico. E aí vem para onde a gente está indo, né? Isso tem que conversar para onde eu quero ir. Aí as coisas ficam bem mais fáceis. Perfeito. Se você está curtindo
compartilha lá no Instagram, marca a gente, manda para 2, 3, 4, 5, 10, 100 pessoas, porque a gente vai ficar bem feliz, é um conteúdo bem importante. Eu vou reler uma frase que tu falou, talvez tu nem perceba, eu já tô aqui anotando tudo. Grandes líderes se destacam por cuidar das pessoas. E aí, que nem tu mesmo comentou, cria um processo onde você vai conseguir cuidar das pessoas no médio e longo prazo. Eu gosto de trazer um exemplo para meus clientes do seguinte: a minha mãe todo dia tinha que dizer para mim, quando eu era criança, Milena, arruma a cama. Milena, arruma a cama. Milena, arruma a cama. Milena, arruma a cama. Ela não cansava de dizer. Ela acreditava que um dia ia chegar e a Milena ia ter arrumado a cama sozinha. Então é importante, o que tu falou é bem isso, né? É um desafio, digamos, um pepino, porque tu vai ter que ter constância e tem que entrar para dentro da cultura da tua empresa, sim, esse cuidar das pessoas. Tem um livro que eu acho bem legal, que é do Daniel Goleman, Inteligência Emocional para Líderes, sim, de uma capa verdinha. E ele fala de 7 perfis dos líderes, né? Que é o líder coaching, que é a pessoa identifica, eu preciso desenvolver a organização no RAG, eu vejo que ele se atrasa, ele não entrega nos prazos, então ele chama, conversa. Tem o líder que é o mãezona. Então, tu não fez daqui que eu faço, eu resolvo. Né? Tem o líder autoritário, ele chega e bate na mesa e, né, enfim. E o que ele fala no livro? Tu tem que ter o 7. Porque um bom líder tem momentos que tu vai ter que ser mãe. Tu vai dizer, Rag, vamos junto, vamos construir. Tem momentos que tu vai ter que bater na mesa, né? E dar a real pra pessoa. Sim. Mas tem momentos que tu tem que chamar e desenvolver. Esses são só 3, né? Tem mais um monte. Sim. Não vou dar todos porque pra pessoa... Ler o livro. Leia o livro, é bem bacana. Mas tu sabe que essa polivalência, né? Às vezes eu escuto assim, não, mas eu sou assim e você sempre assim. Isso é muito limitante, né? E o estilo de gestor, o bom gestor, ele se diferencia por ter repertório, né? Quem só tem prego acha que todo mundo quem só tem martelo acha que todo mundo é prego, né? Mas na verdade é isso, são papéis e momentos. E tem pessoas que respondem a estímulos de amizade, tem pessoas que respondem a estímulos de provocação, e não tem certo nem errado, é uma questão de estilo. Então, se tu é líder de grandes equipes e desenvolve isso, a chance de sucesso é muito maior. Mas eu vou deixar um recadinho para aquele gestor que está nos escutando aqui, que é extremamente orientado a resultado, né? Porque o cara que gosta de gente naturalmente, toda essa conversa fica mais fácil. Mas para aquele gestor que é extremamente, ele só olha o resultado no final do mês, então, e as pessoas, na verdade, se tornam secundárias, porque o que importa é o resultado. Pensando no resultado da tua empresa, faz o exercício de trazer as pessoas ótimas, de desenvolver as pessoas e de engajar as pessoas no teu sonho. Posso garantir que a última linha do teu balanço vai mudar para melhor. E é bem isso que tu falou em relação à coerência, constância e resultado é consequência. Aí ó, já chegamos aí 50 minutos. Show de bola. Caraca. Passa rápido, né? Ao vivo é assim. O que eu vejo no dia a dia das empresas? O maior desafio, né, se a gente for olhar uma SWOT, a maior fraqueza é o tempo. É tudo muito corrido. Tu tem que fazer gestão, tu tem resultado. São muitas afazeres. E eu vejo que os profissionais, às vezes, se desmotivam de trabalhar em algumas empresas porque não tem esse acompanhamento. Uhum. Eu atendi agora, faz uns 6 meses, uma pessoa que tinha um salário de R$9 mil numa empresa, onde ela estava lá há 10 anos, construía resultado, batia a meta, mas para ela o importante é ser reconhecida. Ela queria que alguém chegasse, o dono, o gestor, e conversasse com ela. Pô, que legal, quase falei o nome dela aqui. Que legal que tu fez isso, o que tu pensa, o que tu não pensa, como é que tá sendo. Então, a minha dica para os gestores também é essa, né? Desenvolva um processo, talvez tu não consiga conversar todo mês com os teus funcionários ou quem tá numa ponta, mas a cada quarter, a cada 3 meses, conversa, as pessoas gostam de ser cuidadas. Sem dúvida. E complementando a tua fala, Mia, assim, cada um tem um motivador de compra, né? Então, assim,
eu vou dar um aumento de 20% para todos os funcionários da minha empresa e eu vou ser a melhor empresa do mundo. Não, porque tem gente que valoriza, eu diria que são 3, principalmente, né? Saúde, financeiro e ego. O ego não no sentido pejorativo, né? O ego é o reconhecimento. Tem muitos profissionais que preferem receber um elogio da sua equipe ou do seu gestor do que um aumento. E tem pessoas que só querem saber do aumento e assim, não dão a mínima para nenhum tipo de elogio. E tem pessoas que querem aproveitar melhor o seu tempo, né? Então, qualidade de vida, morar um pouco mais perto do trabalho e tal. E não tem certo nem errado. Só que a partir do momento que tu, funcionário ou tu, executivo, reconhece qual que é teu motivador de compra e o teu empregador também sabe disso, a relação vai funcionar. A gente fala dentro do casamento, aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que eu preciso ler esse livro, não li. Não leu? Não. Super indico. Então, eu tenho a linguagem do amor de tempo de qualidade. Falando de seleção, já estamos indo para casamento, que loucura. Mas é a mesma coisa, né? Isso aí. No fim do tu vai selecionar alguém para casar, Exato. né? Então, eu tenho a minha linguagem é tempo de qualidade. Senta no sofá, toma um café e fica ali conversando sem fazer nada. A linguagem do amor do meu marido é serviço. Eu saí, até atrasei, não cheguei a atrasar, mas cheguei certo no horário, porque eu lavei a roupa e estendi, porque eu sei que quando ele chegar, a roupa vai estar estendida. Essa é a maior declaração de amor que eu posso dar pro meu marido. É serviço. Eu poderia, sei lá, dar um presente, algo. Não, mas a roupa estendida não tem erro. Ele vai chegar em casa e vai estar faceirão. E muitas vezes é a mesma coisa dentro da gestão. Tu tem um cara que ele quer o dinheiro, exatamente tu dá a elogio. mesma coisa. Que burrice. Gastou dinheiro à toa. Né? Ou ao contrário, né? Exato. Então é muito legal esse livro que ele fala das 5 linguagens. A mesma coisa dentro da recrutamento, sim, né? Sim. E seleção. Mas aí a gente volta para o ponto original, de autoconhecimento e comunicar, né? Às vezes faltam conversas claras nas empresas, né? Então, por exemplo, se eu sou um profissional orientado a elogios e isso é importante para mim, eu posso falar tranquilamente isso para o meu gestor, por exemplo, né? Cara, obrigado pelo aumento e tal, mas sabe o que mexe meu ponteiro mesmo, cara? É reconhecimento. Então eu não estou interessado talvez na verba em si, mas eu estou lendo que esse aumento é um feedback positivo do meu trabalho, então isso me deixa muito feliz. E a hora que tu verbaliza isso, tu fortalece a aliança, tu fortalece esse elo de confiança. E no relacionamento é exatamente a mesma coisa. Né? Então, claro, tu lê o livro, tu é uma pessoa extremamente inteligente, tu conhece de gente, então hoje tu sabe, né? Mas tu poderia não saber. E é bem engraçado quando o cliente entra lá dentro do escritório e eu já identifico isso. O que é importante para ele. Aí, ontem, eu atendi uma cliente que eu falei, o que é importante para ti? Todas as vezes que tu atingiu um grande objetivo na tua vida, na tua carreira, ela tem um cargo de gestão bem grande numa empresa, é quando as pessoas me desafiam. Quando as pessoas me desafiam, eu viro bicho. Eu vou lá e faço, aconteço isso e aquilo. Já criamos desafios para ela. Tu imagina essa pessoa com um gestor paizão. Não funciona? Vai dar merda, vai dar merda. Então isso Muito é bem legal. importante. E volta de novo para aquela frase, né? Grandes líderes se destacam por cuidar das pessoas. E aí cuidar das pessoas é isso, é conhecer as pessoas, é dedicar tempo para as pessoas, independente do meu. Eu tenho o meu estilo preferencial, mas eu tive momentos na multinacional com uma equipe grande que isso não importava o meu estilo preferencial, era o que eu precisava fazer em prol da equipe, porque eu sabia que o resultado vinha de lá e não de mim, né? Então, acho que gostar de gente é realmente ter esse olhar para tentar entender, né? E se levar isso para o matrimônio, é inteligente também. Dá certo, dá certo. Com certeza. E uma pergunta para você que é líder ou gestor, o quanto você conhece os seus funcionários, né? Belo ponto de partida para uma reflexão. O podcast entra segunda-feira no ar, se tu for analisar a semana que passou, quanto tempo tu investiu escutando, conversando e conhecendo os teus funcionários. E aí, um desafio é que por mais que tu dedique tempo nisso, às vezes o teu funcionário não sabe quem é. Então fica ainda mais complexo, né? E isso acontece principalmente com pessoas mais jovens, em início de carreira, ou pessoas que talvez não tenham um processo ainda tão elaborado de autoconhecimento. A pessoa não sabe o que é. E aí isso é muito desafiador. Tu tem que, porque não só conhecer a pessoa, mas tu tem que ajudar ela a entender o que ela quer e quem ela é,
Assim, isso é muito comum. Vou dar um exemplo. Eu atendo uma cliente que ela tem uma empresa e tem uma menina que trabalha na recepção para ela. E a gente também conversando, eu conduzo bastante isso de criar processos para cuidar das pessoas, porque as pessoas entregam resultado. Perfeito. Então, o teu maior tesouro são teus funcionários e teus clientes. Então, tu precisa ter uma gestão de pessoas e uma gestão comercial. A gestão que cuida dos funcionários e a gestão que cuida dos clientes. E ela começou a conversar com essa menina e ela descobriu que o sonho da menina é passar em medicina. Olha que loucura. E aí ela começou a conversar com ela sobre coisas que ela poderia fazer para conseguir se dedicar mais para estudar e passar em medicina. Fantástico. Hoje essa gestora diminuiu a carga de horário dessa menina para ela conseguir ter mais tempo para estudar, mas o tempo que a menina tá lá dentro da empresa, ela realiza muito. Sim, imagina. Ela vai perder a funcionária? Vai. Mas as duas têm clareza do que cada uma espera de uma. Sim, Estão comprometidas e a relação é algo sensacional. sim. Um exemplo rápido, já ouviu falar do Projeto Pescar? Não. O Projeto Pescar é um programa social de inclusão de jovens em vulnerabilidade. Então, eles criam laboratórios dentro das empresas, onde eles capacitam essas pessoas e essas pessoas se tornam funcionários da empresa no futuro. E o patriarca desse projeto, ele era o proprietário, faleceu da indústria ou empresa Link, que fica, não sei exatamente o nome da região ali, mas passando a ponte que liga o Guaíba aqui. Eldorado ali? Sentido Eldorado. Exato, em Eldorado do Sul. E esse executivo criou esse programa. Em algum momento, na fase já final da vida, ele teve um problema de saúde, ele estava internado, e aí veio um enfermeiro, e ajudando ele, chamou ele pelo nome, e mostrando que conhecia muito ele, e aí em algum momento ele perguntou, a gente se conhece? Ele falou, sim, muito mais do que o senhor imagina. Eu fiz parte do programa de formação do Projeto Pescar, e isso mudou minha vida, e hoje eu estou aqui e tal. Então, olha, né? Então daqui a um pouco essa pessoa que reconhecer um potencial e um sonho de medicina vai perder a pessoa, mas a sociedade vai ganhar um médico que inclusive pode beneficiar ela em algum momento da vida, mas a sociedade em geral com certeza vai ser beneficiada. Exatamente, né? Bem importante. Tem um livro que eu gosto bastante do Mário Sérgio Cortella, Ele é que ótimo. é O que Fazer. Qual é a sua obra? Não. O que fazer? Meu Jesus do céu. Não nascemos prontos. Agora, peraí que é uma questão de honra. Cortella é fantástico. Tava na ponta da língua e eu engoli. Aqui, ó. Por que fazemos o que fazemos? Ele é fantástico. É um baita de um livro, então, para se conhecer, se autoconhecer, eu acho que é uma porta de entrada aí para quem está ouvindo o nosso conteúdo. Hag, muito obrigada. Passou voando o tempo aqui. Voando. Eu acho que algumas coisas são bem importantes aqui, o que tu falou. Não adianta os 3 pilares que tu falou, atrair, reter e desenvolver quem você contrata. Não, contratei, agora dá as costas, te vira e entrega meu resultado. Então vem esse olhar de cuidado das pessoas, e o cuidado nada mais é do que conhecer, e para conhecer as pessoas tu precisa investir tempo e entender o que move esse profissional. É a saúde, ele ter mais qualidade de vida, é o ego, o reconhecimento, o elogio, o desafio, é o financeiro, e tu começar a entender aquilo que vai tornar o profissional mais feliz e satisfeito, que a consequência disso é o resultado. É o resultado. E pro funcionário, pro profissional, assim, protagonismo extremo, assim, minha empresa não me reconhece. Que papo é esse, cara? O que tu pode fazer para ser reconhecido pela tua empresa? Essa é a conversa. Não sou feliz na minha empresa. Cara, protagonismo, vai atrás dos teus sonhos. Se tu não tá pronto para um desafio, entende o que falta, te prepara e as coisas vão acontecer. Se eu disser dos 8 mil funcionários, 18 mil profissionais que eu entrevistei ao longo da minha vida de Headhunter, as pessoas que se sobressaem, elas têm uma atitude protagonista. Não importa o que acontece nas circunstâncias da empresa, com crise, sem crise, a pessoa encontra meios de se sobressair e continuar desenvolvendo. Não justifica, né? Acorda, meu amigo, né? Vai lá e faz o que tem que ser feito, né? É bom estar vivo, né? Mas dá um trabalho. E dá trabalho. Outra coisa bem importante que tu falou ali do protagonismo, eu vejo que tem profissionais que têm dificuldade de se vender. Então, a pessoa, ela realiza muito, mas ela tá escondidinha lá embaixo da mesa, ela tem dificuldade de se posicionar, e aí tem que ter um equilíbrio para ti não ser o super-herói, mas também
às vezes, tu posicionar o trabalho, a excelência que tu tá entregando, porque o gestor, ele não tá enxergando isso também. Sim. Então, às vezes, o profissional, ele tem o protagonismo, o gestor, ou as pessoas não estão vendo, e ele tá lá. Mas tu sabe que, por mais duro que pareça, assim, eu acho que a responsabilidade é da pessoa. Né? Assim, o que essa pessoa pode fazer para ser notada, né? E isso é muito comum. E aí, às vezes, tem um pouco a ver com... Essa pessoa, ela é muito consciente da fortaleza dela e do real impacto que ela gera nesse ambiente. Se ela estiver muito apropriada disso, talvez seja mais fácil esse movimento. Boa. Mas, de novo, o meu gestor não me reconhece. Não interessa. O que tu vai fazer para ser reconhecido a partir daí? Boa. Essa é a conversa. Protagonismo né? puro. Total. Boa. Show de bola. Muito, muito obrigada, de verdade. Foi muito bom. Já estamos aí com 1 hora de conteúdo. Obrigado pela tua disponibilidade. Imagina. A gente até comentou, eu vou lá fazer a clínica contigo. Fala um pouco mais ali, para finalizar, da parte do automobilismo, né? Que parte tu compete, tu também tem uma clínica. Sim. Bom, já corri de quase todas as categorias disponíveis no Brasil. Hoje eu sou piloto do Império Endurance Brasil, que são corridas de longa duração, né? São corridas em protótipos, 4 horas de corrida. Então, um trabalho em equipe extremo, não só eu e o meu companheiro de equipe, que nós dividimos o carro, cada um guia 1 hora das 4 horas. Então, eu estou guiando o carro pensando que tipo de carro eu quero entregar para ele, e eu sei que ele vai estar guiando pensando que tipo de carro ele vai me entregar, e o nosso objetivo é comum, ganhar a corrida, né? E toda a equipe trabalhando para isso. Automobilismo parece um esporte individual, mas é um esporte de equipe em absoluto. Hoje eu tenho 42 anos de idade, sou jovem ainda, mas, né, pero não muito. E eu comecei a me preocupar com que legado, ou que tipo de legado, ou que tipo de contribuição eu poderia dar para o automobilismo que me fez tão feliz e que me desafiou tanto, que foi uma paixão tão grande, é uma paixão tão grande minha. E aí eu fundei uma clínica de pilotagem para promover uma entrada no esporte a motor melhor da que eu tive. A que eu tive foi boa 20 anos atrás, mas eu quero promover uma entrada melhor. Convidei a mim 2 vezes, as desculpas foram boas até agora e a terceira vai. E hoje em dia me dá muito prazer, me dá mais prazer compartilhar a alegria do que é o automobilismo e a velocidade do que de fato estar guiando, assim. Então, estou numa fase diferente da carreira no automobilismo. Então, se você quer pilotar, tem a chance aí de se inscrever na clínica, né, Rai? Com certeza, me procura para informações. Pode ser uma experiência, não necessariamente a pessoa quer ser piloto, mas ela quer experimentar o que é um carro de corrida. E pilotar um carro de corrida no autódromo é uma experiência no mínimo diferente. Em Tarumã que acontece? Ela acontece em qualquer canto, mas geralmente em Tarumã, porque a sede da equipe é Tarumã, né? Então a logística fica muito fácil lá. Mas podem ser outras praças. Semana que vem eu vou estar no Velopark com uma clínica e assim a gente vai indo. Show de bola. Muito obrigada pela participação, por compartilhar tanto conhecimento. Olha aqui, 2 folhas. Imagina. Aprendi muito contigo, de verdade. E eu contigo sempre. E é muito legal quando tu traz algo para ajudar os outros e quem acaba ganhando sou eu, né? Em aprendizado e troca de experiência. Se você ouviu o nosso podcast, gostou, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal, escreve nos comentários. Isso ajuda bastante a chegar esse conteúdo para mais pessoas. A gente tem aqui essa caneca do Acorda Meu Amigo, é um presente para ti. Muito obrigado. Se você quer adquirir a nossa caneca, tem pessoas já me perguntando. Gente, eu não vou ganhar dinheiro vendendo caneca, né? Mas a ideia é... Para que serve a caneca? É tu acordar de manhã e ver, né? Um Acorda Meu Amigo, tem um despertador ali e dizer, a vida tá passando. Se a gente não ser protagonista, a gente tá perdendo o nosso tempo. Sem dúvida. Eu digo que cada dia a gente tá mais perto da morte. É duro, mas é verdade. Sim. Cada dia tu tá mais perto da morte. Então a ideia é que você tenha um insight, tome um café ali na xícara e lembre-se de fazer o que precisa ser feito, lembre-se de conversar com o seu funcionário, conversar com o seu esposo, dar o seu melhor, dar um abraço no filho, na filha e curtir essa vida aí, porque é bom estar vivo. Mas dá um trabalho. Mas dá um trabalho, né? Tu sabe que eu acredito tanto nisso que tu falou, adorei a tua fala, que dá uma olhada aqui, ó. Olha ali, ó. Exatamente isso. É o tempo, né? O que eu vou fazer com o tempo enquanto eu tenho a oportunidade. Mi, eu quero te agradecer muito. Eu sou muito fãzaço teu, não tô falando porque eu tô aqui, porque eu já falei em outras oportunidades, mas eu acho que tu é um exemplo de protagonismo, de iniciativa, de perseverança. Tu equilibra a vida de um jeito muito aparentemente leve, mas eu sei que não é leve, porque é impossível treinar para um Iron, ser mãe de um bebê pequeno, casada, super coach, trabalhando um monte, mas tu faz isso parecer leve porque
a tua energia e o teu prazer pelo que tu faz é contagiante, assim. Então, muitas vezes, sem saber, tu me inspirou. Então, tá aqui contigo hoje Obrigada, é um prazer obrigada, muito de grande. verdade. Sucesso e quem sabe um dia a gente tá junto no Iron. Bora, olha aí. Não sei o Iron, eu acho que não farei mais, mas eu nunca digo nunca, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Sem dúvida. Feito, galera. Muito obrigado pela sua presença de forma online. E daqui a 15 dias tem mais um episódio bem legal onde a gente vai falar sobre finanças pessoais e na sua empresa. Um beijo e até mais. Acorda, meu amigo!